Nós vamos ler Jeremias, capítulo 32, é o meu texto dessa tarde, Jeremias 32. O capítulo 32 dá uma ideia do contexto. Versículo 2 diz assim: Nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda. Então lembra, o exército da Babilônia estava cercando Jerusalém, eles estavam cercados e como sempre diz, a tática dos exércitos era assim, você, ao invés de gastar energia e tempo lutando, você mata de fome. Então você cerca e deixa a água acabar, a comida acabar e aí você entra. Então eles estavam cercados e sabendo que não, os dias estavam contados, né? E o versículo 6, eu queria começar lendo no 6, disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor. Então Deus visita Jeremias, ele estava preso, né, no palácio, e porque ele estava falando coisas que os profetas e os reis da época não acreditavam. E eis que veio a minha palavra do Senhor dizendo, eis que Ananel, filho do teu tio, Salum, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. E aí, logo depois da palavra, veio, pois a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, e disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra. Então eu entendi que isso era a palavra do Senhor. Então, só para você entender o contexto, a terra estava por ser invadida, nenhum terreno ia valer mais nada. Esse é o contexto. Nenhum terreno ia valer mais nada. E Deus visita Jeremias, o profeta, e diz assim, Jeremias, vai vir o fulano de tal e eu quero que tu compre o terreno dele. Amém. Jeremias, né, obediente, no versículo 9 diz assim, comprei, pois, o terreno, pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Imagina você, amém? É como rasgar dinheiro, né? Botar fora. Lembra, alguém ia tomar conta da terra e aquela terra ia ser confiscada e esquece. Olha só, ele assina a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas, pesei o dinheiro, versículo 11, tomei a escritura da compra, tanto a selada quanto a cópia. E versículo 12, dei a Baruque, filho de Neerias, na presença de todos, filho do meu tio, e perante as testemunhas, que assinaram a escritura de compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Bom, foi uma senhora transação, né? Com testemunha, com escritura. E aí diz assim diz o Senhor dos Exércitos, toma essa escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Aí Jeremias obedece, faz tudo o que ele pede, que Deus pede, ele entende, pensa bem, Deus falou, compra, a situação era adversa, e ele ainda disse, porque daqui a um tempo ainda vai haver, e isso aqui vai ser uma decisão importante para ti. Versículo 16. Depois, então olha essa palavra, diz assim, depois que eu dei a estrutura, então, ou seja, ele obedeceu, fez tudo o que Deus mandou, e depois ele foi conversar com Deus. Ok? Ele diz assim, Senhor, ele começa já com aquela exclamação, né?
Pô, Deus, né? Qual é? Eis que fizesse, o tom da conversa, você vai ver que é tudo isso. Ele elogia Deus ao extremo. Olha só o que ele diz. Senhor Deus, eis que fizeste os céus, a terra, o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares, retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Amém. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os homens, e te fizeste um nome, o qual tens ainda nesse dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas. Ele está relatando, revisando, declarando a grandeza, o poder, e ele afirmou, nada te é demasiadamente difícil. Com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto, ele deste essa terra, e com juramento prometeste, terra que lança mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua lei. E eles, pelo que trouxeste sobre eles todo esse mal. E eis aí, trincheiras já atinge a cidade para ser tomada. E já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, tu mesmo vês. Contudo, ó Senhor, tu me disseste, compra essa naba desse terreno. Tipo assim, Deus, vamos conversar agora homem para homem, ou pessoas inteligentes. Tu és maravilhoso em conselho, tu és tremendo, grande. Não há ninguém como tu, ó Deus. Tu tipo assim, rasgou os elogios. Amém? O conhecimento que nós temos de Deus é maravilhoso. Nós escrevemos canções, nós cantamos hínicos, nós lembramos de tudo que Deus faz. Contudo, Deus, aqui acho que tu está pisando no tomate, né, Deus? Porque o pessoal essa terra vai ser tomada. E uma das coisas assim interessantes para nós, meus irmãos, e claro que eu dei um tom pitoresco, né? Ele não falou desse jeito, mas nós pensamos assim, Deus, o homem natural, ele em algum momento ele vai questionar a voz de Deus. A gente tem um conhecimento de Deus assim que dá para escrever um livro, dá para escrever canções. A gente, amém. Braço estendido, Deus é maravilhoso, nós temos visto tantas coisas, mas tem aquele momento que essa grandeza de revelação a gente precisa pôr em prática simplesmente obedecendo a esse grande Deus que a gente diz que Ele é, que não há nada impossível. Amém. Porque na realidade, meus irmãos, o nosso conhecimento de Deus, a nossa leitura da Bíblia, os cânticos que a gente canta, as experiências que a gente tem, é exatamente para esses momentos. A nossa fé vai sendo aumentada porque vai ter momentos, como todos nas Escrituras, todas as pessoas tiveram. Abraão, lembra quando Deus disse, Abraão, teu galardão é sobremodo grande. E Abraão disse assim, sim, mas eu não tenho filho, eu sou velho. Ele falou, não, tu vais ter um filho. E vai ser teu filho, vai sair de dentro de ti. Maravilha. E aí, a diferença, o que foi? É que Abraão creu na hora. Amém. Então, o que acontece? Essa realidade, toda essa revelação, as experiências gloriosas que a gente tem da bondade do Senhor, da beleza do Senhor, serão necessários para alguns momentos na nossa vida onde Deus vai dizer assim, eu quero que tu faça isso. E o homem natural vai vir e vai dizer assim, não faz sentido, não tem lógica nenhuma isso. E eu estava lembrando,
com os irmãos a história de Ruth e Orfa, quando você vê a situação que é descrita entre as duas meninas, é uma história trágica, as duas experimentaram, trágica, quanto o sogro morre, os maridos morrem, o caos vem sobre eles. E Noemi tem uma experiência, né? E diz assim, pessoal, é o seguinte, agradeço muito que vocês se apegaram a mim, me deram apoio, mas vocês têm que tocar a vida de vocês. E aí Orfa insistiu, não, nós vamos ficar contigo, porque tu tem sido não sei o que, papai. E aí Noemi disse, eu não tenho por que você esperar. E aí Orfa foi embora e Ruth se apegou. Ruth se apegou porque ela viu o que ninguém via. Alguma coisa dentro dela disse, não faz sentido nenhum. E isso que é importante a gente perceber. Nós somos pessoas que andam pela fé e não pelo que nós vemos, não pelos sentidos, não pelo que o jornal diz, não pelo que os nossos olhos sentem, não pelo que o nosso coração sente, não porque você sente que diz assim, eu não sinto que é verdade, eu não entendo, eu não enxergo, eu não tenho todo o conhecimento. Essa é a hora que a gente deixa isso num segundo plano e adora a Deus na sua grandeza. E o ponto é que a grandeza de Deus, ela é necessária para a gente agir, não simplesmente para o nosso culto. Qual é a razão por que Deus quer revelar o seu conhecimento, a sua majestade, a sua grandeza? É porque na hora das decisões que nós tivemos que tomar, que são impossíveis para nós vamos tomar o lado de Deus e nós vamos ver a manifestação das coisas que Deus tem preparado para nós. E no caso a gente vê histórias após histórias de pessoas que enxergaram coisas e fizeram algo não lógico. Você pega a história de José, o que faz José, com tudo que ele tinha, da grandeza de Deus, dos sonhos que ele teve, e dizia assim, transforma a prisão e mantém a integridade no meio daquela situação. É como se Deus dizia assim, Deus, que nem Jeremias, Deus, eu sei da tua grandeza e tudo mais, só que é o seguinte, olha, o plano não deu certo, né? Eu sou prisioneiro, eu fiz o que é certo, ainda fui jogado na masmorra por uma mentira, e por alguma razão, essas pessoas vivem olhando algo sobrenatural e conseguem lidar com a pressão da lógica natural e ainda assim eles conseguem viver e resistir e passar nos testes e continuar crendo em Deus. Porque tem algo ali do outro lado, que a nossa fé vai ser provada e vai ser testada. Então, a nossa fé vai ser testada. E por que é importante? Porque toda essa história de nós lembrarmos da grandeza de Deus é exatamente para isso. Então, quando Jeremias diz assim, Deus, com toda a tua grandeza, tu me pede para fazer isso, não faz sentido. O que ele devia ter dito assim, com toda a tua grandeza, nessa situação que não faz sentido, faz todo sentido, porque tu deve ter algo planejado no teu coração. Então, a nossa lógica tem que ser trabalhada, e esse é o desejo que eu creio de Deus, e a minha palavra nessa tarde tem a ver com a gente entender que o nosso conhecimento de Deus, o nosso culto, a nossa adoração, as nossas experiências com Deus são necessárias para a gente botar em prática. A gente tem que agir. Isso é a realidade. Fé sem obras, entende? Então você pode contar de todo o teu conhecimento de Deus, mas o conhecimento de Deus é para você tomar decisões nessas horas que a tua mente fica confusa e você sim, não, só um pouquinho, eu tenho um grande Deus. Um Deus que trabalha de maneira gloriosa em você. E a gente sabe do que Deus depois fez. Deus, no versículo 26, ele diz assim, então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, eis que eu sou o Senhor. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil ou maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor, eis que entrego, né, como eu disse. Vai acontecer exatamente isso, porque o povo desobedeceu. Mas no versículo 42 diz assim,
Ele fala da aliança que ele vai ter com o povo de Israel. No versículo 42 diz assim: assim como vis vir sobre esse povo todo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que estou prometendo. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, sem animais, está entrando. Comprarão campos por dinheiro, lavrarão escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, e tarará, tarará, e restaurarei a sorte. Então, é tremendo. Nós estamos... tem alguns aspectos da nossa caminhada com Deus que nós vamos precisar ter muita confiança na grandeza, no poder, na capacidade de Deus, porque nós vamos precisar agir em alguns momentos. Deus sabe tudo. E o fato de a gente poder ter acesso à voz de Deus, por exemplo, a beleza de Deus no momento de crise, falar, compra uma escritura, isso tem que ser, nós temos que ver como bênção. A realidade da voz de Deus, de um Deus poderoso que nos ama e falar conosco, ele sabe todas as coisas, ele sabe o fim do começo, ele sabe antes, passado, começo, início e fim. E aí ele deseja falar conosco com o objetivo de nos abençoar. E o fato de poder ouvir a voz de Deus deveria ser uma bênção para nós, deveria ser uma grande alegria. Ao invés, e é claro que essa voz, em alguns momentos, vai ser questionada pelo nosso homem natural. Mas não tem preço ouvir a voz de Deus, ter acesso à informação celestial, à inteligência de Deus, também ter acesso à informação, ao banco de dados celestial, à realidade de o Deus que conhece lá atrás, o que vai acontecer daqui 2.000 anos para frente, aquele que estava lá 3.000 anos atrás, o mesmo ontem, hoje e sempre, e falar conosco. Amém. Clama a mim, e anunciar-te-ei coisas grandes, profundas, que não sabes. Que nós, na mente natural, não vamos ter acesso. Tem um outro texto que eu quero ler com os irmãos, em Romanos 11, que é um dos textos que eu já citei, que eu aprecio muito. Paulo começa na sua descrição, vai falando coisas do plano de Deus, e ele chega num ponto, ele diz assim, ó profundidade da riqueza, Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Ele está dizendo, o conhecimento de Deus é rico na sua profundidade. E a inteligência e o conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, quando você lê textos como esse, meu irmão, não é para fazer uma música dele. É para dizer que vai ter hora que essa mente brilhante vai falar com você e você vai querer questionar essa mente brilhante. E nós precisamos entender a razão porque o Espírito Santo se revela a nós dizendo, ó profundidade da riqueza, Deus, na sua grandeza, criou o céu e a terra, o mundo, as estrelas. Amém. Ele mediu a estratosfera, ou o céu, com a palma de sua mão. Isso ele fala para expandir o teu espírito, porque daí ele vai falar algo. Amém? Esse Deus, ele é como se ele apresenta o cartão de visita deles, tudo que ele tem. E esse Deus diz assim, toma o teu filho e oferece no altar. E se nós acreditarmos e confiarmos nisso, nessa grandeza, e realmente entendermos que não há Deus como nosso Deus, o Deus grande, poderoso, o alfa e o ômega, o grande Deus, princípio e o fim, o que for que ele pedir, a resposta apropriada é sim, Senhor, amém. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, porque alguma coisa, algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem nessa história. Então ele diz assim, olha a grandeza. Então, é um pouco sem sentido a gente cantar das insondáveis riquezas dos juízos, da mente, dos caminhos e dos pensamentos de Deus, e aí Deus fala e diz assim, eu quero que tu saia da tua terra e vá para tal lugar. É meio sem sentido a gente adorar essa grandeza e depois questionar a instrução desse Deus. Amém? Que é pura sabedoria e puro amor. Quem primeiro deu a ele? Ou quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
A Ele a glória. Amém. A Ele a glória, pois, eternamente. Amém. E aí você faz o quê? Em toda e qualquer situação, você adora a Deus. Deus é maravilhoso. Deus sabe o que está fazendo. Amém? Provérbios 1, logo no início do livro de Provérbios, capítulo 1, diz assim: o temor do Senhor, versículo 7, é o princípio da sabedoria. O início, é esse temor de Deus. O que é o temor de Deus? É, de alguma maneira, essa rendição à grandeza de Deus. E aí ele fala assim, o princípio do saber está em nos rendermos diante da grandeza de Deus. Não o meu querer, mas teu Senhor. Então, para mim é interessante a maneira como Jeremias agiu, porque ele agiu em obediência, mas depois ele foi ter uma conversa com Deus. Amém? Para dizer, Deus, tu é tudo isso que eu creio que tu és, mas nessa aí, Deus, contudo, tu me manda fazer um negócio desse. E que Deus nos ajude a liberar esses contudos da nossa vida. Amém? A alisar um pouco mais essa relação e confiarmos. Confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E esse texto diz assim, o princípio do temor do Senhor é o princípio do saber. Porque quando você se rende à grandeza de Deus, então você vai ter a verdadeira sabedoria e verdadeiramente ensino e o conhecimento para viver nessa terra. Para ouvir a voz dele. Então, é impossível você questionar a grandeza de Deus e ter acesso à informação que ele tem para nós. E aí ele diz assim, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, você tem duas coisas. O texto de Romanos fala a profundidade da riqueza da sabedoria, tanto da sabedoria de Deus, da maneira como Deus faz as coisas, como do conhecimento, do ensino. Então, ele tem uma forma de operar gloriosa e tem o ensino para fazer. Ele vai assim, é profundo a maneira como Deus nos ensina e a lógica que ele vem, coisas vêm primeiro, coisas vêm depois. Você pode confiar nele. Amém. Essa é a realidade, você pode confiar. E no final do capítulo 1 de Provérbios diz assim, aquele que me der ouvidos a Deus, a sabedoria de Deus, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Graças a Deus. Amém. Por essa realidade. Então, meus irmãos, a minha palavra nessa tarde tem a ver que o objetivo de nós termos tal conhecimento, tal revelação e grandeza de Deus é porque vai ter uma hora que nós vamos precisar usar isso. Amém? Onde você vai questionar pela tua lógica e aí você vai lembrar a grandeza de Deus e vai dizer assim, eu me rendo à tua grandeza. Amém? Eu me rendo à tua sabedoria. No caso de Jeremias, compra essa escritura. No caso de Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. No caso das pessoas que estavam, do povo de Israel que estava fugindo do Egito e saindo do Egito, diante do Mar Vermelho vai em frente, põe o pé na água que eu vou abrir. Deus, a água não se abre. Eles tiveram tal experiência com as pragas, com a grandeza de Deus, que eles podiam dizer, eles tiveram cânticos de grandeza do poder de Deus, mas eles precisavam agora, a grandeza de Deus vai se revelando, porque a grandeza de Deus ele posiciona a gente para fazer coisas que parecem humanamente impossíveis. Em alguns casos, Deus dizia para eles, vocês não precisam lutar, vocês não precisam de arma, vocês não precisam de número, vocês só precisam louvar a Deus. Louvem a Deus e eu vou resolver essa situação. Em outra situação, Jesus diz, não te preocupa com o que vai comer, eu vou cuidar. Não anda ansioso. E aí nós dizemos para Deus, Deus, tu és grande, fiel, tudo, mas não tem como não ficar ansioso nessa hora dessa. Esse é o nosso contudo que nós temos. Então, nós temos áreas na nossa vida que Deus está pedindo de nós. Não anda ansioso, não te preocupa. E a minha oração é que a nossa revelação da grandeza de Deus comece a ser um instrumento
positivo na tomada de decisão para nós, que nós vamos precisar. Amém. Descansa. Amém. Dorme, que amanhã a graça de Deus vai estar disponível para você resolver essa situação que você tem que resolver. Por quê? Porque Deus é grande, Deus é maravilhoso. Os céus dos céus não te pode conter. E Deus disse, descansa, porque amanhã, o dia de amanhã terá os seus cuidados. Você percebe que parece pitoresco comprar uma escritura. E a gente até diz assim, é estranho. Mas no nosso caso, muitas vezes, não é comprar uma escritura, mas é algumas outras coisas que Deus pede de nós. Descansa sobre esse assunto. Entrega para Deus. Não anda ansioso. Perdoa. E a mente natural vai sempre dizer não faz sentido. Nós vamos listar. Isso que nós fazemos. Nós listamos todo o conhecimento que nós estamos dizendo de Deus que Ele é e estamos dando um auxílio a Deus e dizer assim, Deus não faz sentido. É essa parte que não faz sentido o que está dizendo. Então eu creio que Deus continua tendo bons planos para nós. E a nossa fé, meus irmãos, é isso que se chama põe em prática a tua fé. Então quando você diz que a tua fé vai ser testada, é simplesmente nós estamos dizendo que a tua fé, você vai precisar botar em prática a tua fé. É isso. Fé ser testada nada mais é do que botar em prática. É sair do conhecimento teórico e teológico para uma ação. Existe um agir que eu creio que Deus quer repartir para nós. Nós temos falado e cantado e estimulado esse conhecimento glorioso de Deus. Mas tem um texto que eu queria ir concluindo com esse texto, que diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Existe um realizar, existe um agir que é fruto também da graça de Deus. Existe um comprar de escrituras. Existe um não andar ansioso. Existe um põe o pé na água que o mar vai se abrir. Existe um agir que muitas vezes na nossa vida está faltando. Uma vez eu aprendi, eu só conheço aquilo que eu conheço, né? Quando eu pratico, eu só aprendi realmente quando aquilo se torna uma realidade para mim. E mais do que nunca, a minha oração nessa hora, que nós temos falado da grandeza de Deus, do amor de Deus, dos feitos de Deus. E nós temos lido nas Escrituras, nós cantamos, nós ouvimos testemunhos. Tudo isso é para dizer, é para que você possa pegar tudo isso e na hora de você agir, seja um instrumento de fazer você não questionar a Deus, mas seja um instrumento para você ser bênção de Deus, para dizer assim, o Deus que faz isso, que faz aquilo, que é tudo que ele tem algo bom e eu creio em ti. E aí foi o que Abraão fez. Ele usou a grandeza de Deus e a revelação que ele tinha para confiar nesses momentos, porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Então, a princípio parece que o homem natural, Jeremias, entrou em cena e diz assim, Deus, eu não entendo. Ele deixou claro que ele não entendia, né? Então, ali era o homem natural, Jeremias, dizendo, o homem espiritual fez todo o elogio. Amém. E o homem natural diz assim, não faz sentido. E o homem espiritual tem que assumir, e o homem natural tem que se render à grandeza de Deus nessa hora. Amém? É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, confia em mim, mantenha o curso. Amém? Não te desanima. Ah, mas a esposa, né, me acusou, no caso de José. Eu estava indo tão bem, eu estava quase manifestando o sonho, aí deu uma reviravolta. Aí ele disse, não, mantém a linha, mantém confiando, porque tem algo que eu quero manifestar ali na frente, que eu preciso que você faça as etapas, e essas etapas significa confia em mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, meu irmão, existe um agir que eu queria orar e eu queria despertar os irmãos, que Deus quer mostrar o que ele é capaz, mas ele também quer te dar graça para botar o pé na água e começar a agir nessa hora. Então guarda isso. Fé testada nada mais é do que fé colocada em prática, que é todo o objetivo de Deus. O objetivo todo de Deus. E a gente botar em prática aquilo que ele tem nos ensinado.
Amém? Então, toda esses bastidores de oração, de adoração, de cânticos, de leitura da palavra de Deus tem um objetivo: de revelar a grandeza do teu Deus, para que na hora que você tenha que agir, te apoia no conhecimento dele. Amém? Confia nele. E anda, amém? E põe o pé na água. Então, o que acontece se você olha o que aconteceu com Pedro, naquele momento onde Jesus estava andando sobre as águas, todos nós temos um conhecimento de que Deus é capaz de fazer alguém andar sobre as águas. A outra coisa é dizer assim: eu experimentei isso. Amém? Pedro pode dizer: eu não só sei que Jesus anda sobre as águas, mas como eu experimentei isso. E o que Deus fala no Salmo 34 é exatamente isso: ó, provai, experimenta, põe o pé na água, testa, para ver que o Senhor é bom. Então tem algo que nós só vamos ver depois de nós testarmos e experimentarmos. Ele diz assim: provai, e aí então você vai ver. Existem níveis da bondade do Senhor que nós só vamos experimentar se nós botarmos o pé na água. Se nós, amém, tivermos a ousadia e a confiança e a fé plena de dizer: Senhor, eu vou perdoar essa situação. E aí o que vai acontecer? Ao você agir em cima do reconhecimento, porque nós reconhecemos a grandeza de Deus quando nós fazemos o que Ele pede. Amém? E é interessante que Jesus traduz isso dizendo assim: aquele que me ama, que me reconhece, que conhece a minha grandeza, é aquele que ouve a minha voz. É interessante como funciona. Então, existe uma experiência, existe uma realidade, existe algo que Deus quer repartir conosco nessa hora, que vai requerer de nós pisar nas águas, botar o pé e agir. Então, nessa tarde, a minha oração e o meu desejo é que o Senhor reparta essa parte desse versículo. Tanto o querer, começa a estimular no teu coração, amém? Não é por força. Não é por força, é o Espírito de Deus se movendo. Quanto mais você se rende, o Senhor vai colocar desejos, vai colocar disposição de agir. Mas Ele quer também te dar graça para agir. Amém. E para mim, o que nós vemos hoje, uma das grandes deficiências na fé cristã, é que ela é teórica e não é prática. Nós falamos bastante, mas tem algumas coisas que nós precisamos. A nossa fé vai ser provada por nossas ações, nossas atitudes e aquilo que a gente faz. Então, que Deus, é a minha oração para você nessa tarde, que Deus reparta da graça, o Deus que diz: eu vou operar na tua vida o querer e o agir e o fazer. Então, que Deus te dê, nesses momentos que nós vamos lidar, vão ter momentos na nossa vida de plena confiança de dizer: eu quero que você compre essa escritura, eu quero que você faça isso, eu quero que você entre nessa sociedade, eu quero que você... Tudo. Amém? O Deus grandioso. Que bênção é ter acesso à inteligência e à sabedoria e o conhecimento de Deus. Mas quando Ele falar, meu irmão, simplesmente recebe pela fé e age. Põe o pé na água. Amém? E que Deus te abençoe. Que Deus te dê essa oportunidade de dizer: ó, provai. O texto de Malaquias 3,10 diz: provai-me nisso. Ou seja, quando a palavra de Deus diz semeia, traz os dízimos, opera nessa dimensão, e ele está falando especificamente nas ofertas, no cuidado da casa de Deus, o que ele está dizendo? Essa é a hora de você provar, de você dizer assim: é um ato de fé, é de botar em prática, é de crer que ao você fazer algo, algo vai acontecer na tua vida. Então, Deus nos convida para provar da sua fidelidade, para provar da sua grandeza, para provar da sua bondade. E lá na carta de Pedro, na 1 Pedro 2, se eu não me engano, ele diz assim, desejai ardentemente esse genuíno leite, a comida espiritual que vem de Deus. E aí ele diz assim: se é
que você já tem experimentado e já tem a noção de quanto Deus é bom. Amém? Então, é a prática da palavra de Deus e a prática da confiança que vai nos dando cada vez mais, aguçando o nosso apetite. E eu creio que foi isso que fez de Abraão o pai da fé. É aquela coisa, um testemunho após do outro e após o outro, e você vai dizendo assim, Deus fez isso, Deus fez aquilo, não tem como ele fazer diferente. Eu creio em Deus. E aí você entra numa outra jornada. É uma jornada de fé, de ver a manifestação de Deus na nossa vida. Então, que Deus te abençoe, meu irmão, e que Deus opere nessa área, amém? Nessa dimensão, que é o agir. Amém? Nós temos esse lado, o saber ensoberbece. A gente tem essa ênfase, é o conhecimento, eu sei, eu conheço, eu sei todos os versículos bíblicos. Mas o que Deus quer ver é que essa fé, esse conhecimento, essa realidade que nós temos de Deus precisa começar a botar o pé na água. E eu quero dizer para isso é a graça de Deus também. Amém? Isso é graça de Deus. E eu oro para que esse final de ano, que o Senhor derrame da sua bênção, sua graça sobre a tua vida, que te dê a capacidade de agir nesses momentos. Te dê a capacidade de ouvir a inteligência de Deus, ouvir esses movimentos estranhos à mente natural, mas a capacidade de saber assim, não, Deus, amém, Deus é maravilhoso, Deus é grande e pleno no que faz. E aí você diz assim, a graça de Deus vem junto, é o favor de Deus para tomar aquela decisão, amém, impossível nos olhos naturais. E nós vamos ver, amém, é isso que nós vamos ver, o mar se abrir, as nossas caminhadas sobre as águas, nós cantamos esse cântico, amém? Se não se abrir o mar, nós vamos pisar sobre as águas. Ou seja, de alguma maneira, a voz de Deus vai intervir. Eu não sei como ele vai ser dessa vez, mas a gente pode confiar plenamente na voz de Deus. Então, que Deus te abençoe. E eu creio que nós vamos ter momentos ao longo desses próximos dias, semanas, meses. E o que está diante de nós vai requerer de nós esse aspecto. Amém? Põe em prática. Pode confiar nele. Põe o pé na água. Amém? E a experiência de Pedro é tremenda, porque foi é que nem andar de bicicleta. Ele botou o pé na água, literalmente, mas a disposição dele de confiar. Amém? A disposição dele. Eu digo para ele, mas ele entrou, pisou na água e afundou. Mas os discípulos, os 11 que ficaram no barco, amém, não tiveram gostinho de andar sobre as águas. Amém? Então, que Deus os abençoe. Amém? Ninguém tem que andar sobre as águas se Deus não mandar, mas tem coisas que nos diz respeito, que Deus está querendo alargar o nosso território. Deus está querendo nos levar para outros territórios, amém? Outros mundos, que nós só vamos experimentar da bondade de Deus vivendo ela. Amém? Como diz, né, o velho ditado, a prova do pudim está em comê-lo. A prova da bondade do Senhor está em agir e ver. Amém? É a história de Pedro, para o resto da vida. Os 12 discípulos vão conversar e dizer assim, que benção, né? Deus anda sobre as águas, Jesus caminhou sobre as águas, que benção, que Deus maravilhoso esse que pode caminhar sobre as águas, né? Eles vão falar sobre algo que eles viram, mas não experimentaram. Pedro vai dizer assim, eu andei, sei como é que é. Não tem como descrever, ele vai dizer. Ele foi do outro lado e vai dizer, eu não tenho como descrever, é um outro planeta, eu vivi essa realidade. E é o que Jó disse, eu te conhecia de ouvir, mas agora a realidade da manifestação de coisas que eu tive que agir e manifestar, amém, tem outro gosto. Amém. Que você experimente da bondade do Senhor nesse final de ano. Amém. Grandemente. Deus tem coisas gloriosas. Amém. Tem um monte de pudim para a gente experimentar. Amém. Não temas, crê somente. Amém. Continua caminhando, põe o pé na água. Amém. Ouve a voz de Deus, atentamente ouvir sua voz, tendo cuidado de fazer exatamente o que Ele manda. Vocês vão ver o que a gente vai experimentar dimensões do que Deus é capaz de fazer. Em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Que Deus te dê essa graça sobrenatural para tomar decisões. Que só em Deus. Amém? O homem espiritual vai dizer, vamos. O homem natural vai dizer assim, tu é maluco? Amém? E é por isso que a Bíblia diz em Provérbios, você vê duas coisas, a sabedoria e a loucura. Tá maluco? Né? Porque
tudo que não é sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então o homem natural vai dizer, tá louco, meu, vai comprar uma escritura no meio dessa crise, vai fazer uma sociedade, vai botar um pé na água nessa área. Deus me deu a direção e eu confio nele. Amém? E aí você vai perceber uma coisa. O sonhador que ouve a voz de Deus não presta muita atenção nos irmãos, porque eles vão sempre dizer, lá vem o sonhador, aquele que fica inventando moda. Quem ouviu a voz de Deus não tem como mostrar para quem não ouviu a voz de Deus como é ouvir a voz de Deus naquele assunto. Amém? Da mesma maneira que Pedro, por mais que ele queira dizer, e da mesma maneira que Ezequiel, da mesma maneira que todos esses homens, a presença de Deus e a glória de Deus era como uma roda dentro de uma roda com 5 olhos e 3 coisas, e dizia assim, é o máximo que ele pôde revelar para quem viu algo, com linguajar humana. Amém? E Paulo ainda disse, é quase que eu não tenho como mostrar e revelar o que eu vi, porque tem certas coisas que a mente não concebe, você tem que experimentar. Esse é o nosso Deus. E por isso, meus irmãos, que Deus não é uma religião que se aprende, nem uma teologia que se ensina, mas é um Deus que se experimenta, que é bom e maravilhoso. Então que Deus te abençoe ricamente. Amém? E que esse final de ano seja rico de experiências, amém? E de experimentar a bondade do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém?